Alô você meu amigo, alô você minha amiga, muito obrigado por você estar aqui comigo, muito obrigado por essa audiência. Se você puder ajudar, vai lá dando aquele like, compartilha. Lembrando que no YouTube você pode compartilhar pelo seu grupo de WhatsApp, isso acontece também na nossa fanpage no Facebook. A gente sempre coloca também nossos vídeos, os links ali no Twitter. Você pode retweetar, né? Pode compartilhar com seus amigos. Colocamos também sempre no nosso site, o cardinô.com.br. Lá também tem o botão ou os botões de compartilhamento, incluindo o botão para você compartilhar no nosso site, o cardinô.com.br, com o seu grupo de WhatsApp preferido, o seu amigo, beleza não? Algum assunto que lhe interessar. Hoje aqui no programa eu vou tentar responder a algumas pessoas, eu vou pegar assim no atacado, porque se eu mostrar para vocês aqui a quantidade de comentário, é muito comentário. Vejam só essa última postagem nossa, né? Quantos comentários, e eu agradeço a vocês, muita gente falando sobre essa situação do presidente da Associação de Cabos e Soldados, falando sobre a falta de segurança, e eu gostaria de dizer que o caso do Alberison não é um caso isolado, tá? É um caso de repercussão, mas nós temos hoje mesmo em Pernambuco uma comissão do Senado, Comissão de Direitos Humanos, sobre a situação que aconteceu no município de Barreiros, um crime contra uma criança. Olha aí, ó, a manchete aqui, ó. Tá vendo? Lembrando que a polícia diz que esclareceu esta situação. A polícia está dizendo que, na realidade, pode até ter por trás alguma coisa de conflito agrário, mas na realidade a polícia descobriu que teria sido um grupo de traficantes, esse grupo queria tomar a terra. Então são muitos comentários, mas eu também vou aqui no meu site, o cardinô.com.br, onde você tem todas as nossas postagens, para chamar a atenção do link que está aí na descrição do nosso vídeo de hoje, que é o link da nossa loja, né? Você pode também ir no cardinô.com.br, vai lá em clica loja e você entra na nossa parceria com o Magazine Luiza. Olha que produto bonito aqui, ó. R$ 309, aqui para Pernambuco é 220 volts, né? Olha, baixou o preço, ó. R$ 299 essa Airflare, que é aquela máquina que cozinha sem óleo, né? Aliás, essa situação que tá mostrando aqui, esse negócio da batata frita, é real, viu, gente? Eu, inclusive, se você quiser, depois você bota aí Cardinô Cozinheiro, viu? Para eu cozinhar aí para vocês e mostrar como é que se faz essa batata frita sem óleo. Não precisa botar óleo, viu? E ela fica muito tostadinha, fica muito parecida com a batata frita que você compra nesses fast foods. Só que ela é muito mais saudável porque não está encharcada com óleo. Sobre as postagens e os comentários, algumas cobranças, algumas denúncias, inclusive, que as pessoas fazem para mim, eu começo com o Magno, que é do município do Cabo, de Santo Agostinho, que eu fiz alguns comentários sobre essa situação e ele mandou duas situações para mim. A primeira mandou via Twitter, informando que os professores de lá estão na bronca com a prefeitura, porque a prefeitura só quer dar 5%, só 5% de aumento, quando o governo federal prevê 33% baseado no Fundo da Educação, Fundeb, que é o dinheiro que vem lá de Brasília. Né? Então, alguma coisa, viu, Magno, está errada aí no Cabo Santo Agostinho. Mas também tem um outro comentário sobre vereadores que teriam tentado protocolar um pedido de CPI para a educação. Bom, interessante. Interessante. No Cabo Santo Agostinho, interessante. Até porque vocês lembram que na semana passada eu falei sobre a eleição para a Câmara de Vereadores e o presidente eleito da Câmara é uma pessoa de confiança do prefeito numa disputa, né, do Queco, que é o atual prefeito, com o Lula Cabral, o antigo prefeito, não? Lembra que eu falei nisso?
Quem ganhou foi o atual prefeito. Uma CPI na área de educação prejudicaria o prefeito, né? Então acho difícil. Se ele tem maioria, acho difícil. Não deveria ser dessa maneira. Mas, infelizmente, em jornalismo, a gente tem que ser realista, porque é assim que a banda toca. Infelizmente. Nós tivemos aqui no estado de Pernambuco escândalos e mais escândalos. Para você ter uma ideia, eu falei aqui, desde 2012, você tem aí Canal do Fragoso, né, que a obra não é concluída, Olinda sofre com inundações e ninguém faz nada. Absolutamente nada, ninguém vai para a cadeia. Nós temos as estações BRTs, que agora foram entregues à iniciativa privada, que também não vai adiantar muita coisa, não. Você tem uma ideia, o prefeito lá do Rio de Janeiro desistiu. Desistiu de BRT, disse que vai desativar o BRT. Uma obra caríssima para a Copa do Mundo de 2014, um esquema de dinheiro com umas empreiteiras que estão todas elas nas denunciações premiadas, né? Aquela história que eu falei com vocês aqui. O cara diz assim, eu sou ladrão, senhor ministro. Não, você não é ladrão, não. Você era, a gente já botou na cadeia, retirou, agora você é inocente. Porque a gente quer uma outra situação nesse país chamado Brasil. Eu não sabia que a gente elegia no voto popular ministro do Supremo Tribunal Federal. Aliás, é raro você ter um ali, né, que seja realmente um jurista, um juiz comprometido com a lei e não com a política. É raro. Infelizmente, a gente vive isso nesse país chamado Brasil. Aí, então, o Magno aqui me colocou, eu acho muito difícil. CPI, tá? Quando o prefeito, o governador, tá, comanda CPI, não acontece. Não acontece. Você vê só, essa semana polêmica da CPI da Covid. O presidente não consegue comandar a Câmara e Senado. Não tem maioria. O que aconteceu? Fizeram a CPI e tiraram estados e municípios, onde, evidentemente, Ministério Público Federal, Polícia Federal, dizem que foi onde aconteceu a roubalheira. Aqui mesmo tem um tal consórcio Nordeste que tem 44 milhões para compra de respirador que não veio. Os governadores levaram um trambique. Na realidade, quem levou o trambique foi o povo do Nordeste, o povo brasileiro. Porque o dinheiro que sumiu, esse dinheiro é dinheiro do recolhimento de imposto. E eles não conseguiram recuperar. Cada estado tem uma polícia, não conseguiram recuperar o dinheiro. É um absurdo. É um verdadeiro absurdo, tá? É aquela história que também muita gente comentou comigo, da musiquinha do Bamerindos, né? O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua numa boa. Você lá pelo fim da década de 80, 90, você tinha a poupança Bamerindos, hein? Eu canto inclusive dessa maneira, né? O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos faliu. 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 Dizem que naquela época a poupança, o banco, já foi utilizado para esquema político. Ah, você fala, mas existia naquela época? Hein? Vocês lembram da delação do fim do mundo, da Odebrecht? Não. Quem foi que deu o nome da delação do Marcelo Odebrecht, que entregou todo mundo? Entregou as planilhas do ex-presidente Lula, né? Desmascarando a historinha de 200 mil dólares por cada palestrinha. Quem foi? Ah, o Marcelo Odebrecht. Odebrecht. Exatamente. O ex-presidente Sarney, que assumiu porque era o vice de Tancredo Neves. Vê como é que eu fui longe, hein? Ex-presidente Sarney. O que o ex-presidente Sarney disse? Meu Deus do céu, ele vai delatar. É o fim do mundo. Gravaram isso, velho. É você buscar aí na internet. A internet é uma maravilha, porque se você buscar, você vai ver que exatamente isto aconteceu. Exatamente isto aconteceu. E era o Sarney. Você vê, o Sarney
Ele veio do regime militar. Ele entrou no lugar do Tancredo Neves, que faleceu. Hã? Aí depois Collor, Cassado, Fernando Henrique, Sarney, presidente do Congresso. Ah, vocês acham que nesses governos tudo também não houve a mesma bandalheira que você assistiu na história recente desse país e não tem um vagabundo político desse na cadeia? Você acha que não? O tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos faliu. Eu tinha dinheiro na poupança Bamerindos, mas como era pouquinho naquela época, o Banco Central garantia. Mas quem tinha muito dinheiro perdeu, viu? Perdeu. Assim como o Collor, você lembra do Confisco da Poupança, não? O Fernando Collor? Ah, não esqueça não, né? Os fatos antigos que podem até ser repetidos, porque tem doido pra tudo, né? Nesse país chamado Brasil, tem doido pra tudo. Inclusive, uma coisa que eu vi aqui sobre essa questão de jornalismo, informação, uma coisa é assim. A Isabel Cristina pediu para eu falar sobre o caso Beatriz. Ela perguntou se eu achava se esse Marcelo era mesmo o assassino da Beatriz. Olha, eu vou dizer uma coisa, Isabel, tá? Já que eu estou respondendo algumas perguntas aqui, hoje no varejo e no atacado, vamos dizer assim. Isabel, eu posso dizer uma coisa para você, tá? As provas, elas são muito robustas. Muito robustas. Esses delegados que assumiram agora fizeram um inquérito, ou estão elaborando um inquérito muito bem feito. Muito bem feito. Né? A questão, por exemplo, do DNA, um DNA só pode ser combatido como prova técnica e científica com outra prova técnica e científica. Pode acontecer? Pode. Mas tem que ter prova técnica e científica. Né? Lembro que a própria mãe da menina reafirmou, após terem vazado um suposto vídeo do suspeito, ele confessando ou falando outras coisas, porque tem o vídeo que ele confessa, que é com os delegados, tem um outro vídeo aí rolando que ele diz que é inocente. Eu, inclusive, soltei um trecho aqui. Lembram? Pois bem, a mãe diz o seguinte, que ele é o assassino. Ela não tem dúvida. Aí confere comigo também, Isabel. Oi, gente. Ontem foi vazado, né, para a imprensa o vídeo do assassino de Beatriz confessando. E eu queria dizer a vocês que prestem muita atenção no depoimento dele, porque nós, a família de Beatriz, a gente vê isso como uma forma de tentar manipular a opinião popular. Porém, para nossa família, não resta dúvida que esse é o assassino de Beatriz. Como eu já falei em outras lives, em outros vídeos aqui, no inquérito de Beatriz não cabe um inocente. Então, eu, Lucinha Mota, tenho certeza absoluta que ele é o assassino de Beatriz. Ele é o assassino de Beatriz não é só porque ele confessou, não. Ele não é o assassino de Beatriz não é porque tem o exame de DNA, não. Ele é o assassino de Beatriz porque existem outras fortes evidências de Beatriz. Gente, a polícia já chegou a mais de 10 testemunhas que afirmaram que ali é Marcelo da Silva. Fora do colégio, dentro do colégio, pessoas que 3 meses depois, em contato com ele, após o assassinato de Beatriz, ele confessa para essa pessoa. Então, existem outros fortes elementos também, perícias que foram realizadas, que comprovam que Marcelo é o assassino de Beatriz. Marcelo, ele é um covarde, cruel, assassino de crianças. Se ele botar o pé dentro da sociedade, ele vai fazer outras vítimas, outras Beatrizes. O perfil das vítimas de Marcelo são meninas entre 5 e 12, 14 anos. Gente, não vamos permitir, né, que manipulem a opinião popular. É uma preocupação muito válida de Dona Lucinha Mota, porque neste momento os delegados não estão mais falando, porque estão elaborando as provas para a conclusão do inquérito que eles vão entregar ao Ministério Público. Esse tipo de vazamento que aconteceu, eu só utilizei o vazamento do áudio que o advogado dele
mencionou em uma carta, né, que ele, depois de ter confessado aos delegados, ele está se dizendo inocente. Por que que eu só fiz isso? Porque tudo isso está em segredo de justiça. Tá? Tudo isso está em segredo de justiça. E o segredo de justiça tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. Entendeu, Isabel? Você viu aí, a dona Lucinha acredita que ele seja o assassino. Já falou em outras entrevistas que ainda quer a federalização. Tá? Ela acha importante, porque seria um peso a mais, porque esse negócio é tribunal do júri, já falei aqui. Seria um peso a mais. E a CPI também, né, que ainda não saiu do canto lá na Assembleia Legislativa. Sobre essa questão, né, de sigilo de justiça, você vê, né, agora mesmo tentaram usar essa questão de sigilo contra um parlamentar, contra o presidente da República, e sobrou para o ajudante de ordem do presidente. Ou seja, o pau cai na cabeça do mais fraco. Quebraram o sigilo dele, foi ameaçado e parari parará. Essa semana, a Procuradoria-Geral da República chegou à conclusão que não houve quebra do sigilo no caso da divulgação da invasão ao Tribunal Superior Eleitoral e diversos TREs por hackers. E por que não houve? Muito simples. Porque havia um delegado investigando o caso, o delegado solicitou mais informações ao Tribunal Superior Eleitoral, perguntando os logs da invasão, os algoritmos, para que o pessoal técnico de TI da PF analisasse. O TSE disse que tinha apagado. Como é que você apaga a prova do crime? Foi isso que o TSE fez. Pois bem, o delegado ficou de mãos atadas para apurar a invasão, porque supostamente tinham apagado. Pois bem, aí o ministro lá, Barroso, esperneia, o Alexandre de Moraes determina a mudança de delegado, mudou o delegado para uma delegada. A delegada chega à conclusão de que havia a quebra do sigilo por parte do presidente da República, por parte do deputado Felipe Barros, e acusou ainda o ajudante de ordens, mas que ela não podia indiciar porque se tratava de foro. Um era deputado e o outro presidente da República. Pegou no pé do quê? Do ajudante de ordens, que não tem foro privilegiado. Tá? Aí chega o procurador Augusto Aras e diz que não houve quebra de sigilo porque não tinha sigilo. A partir do momento que o ministro Alexandre de Moraes pediu outro delegado, é que a delegada solicitou sigilo. Mas aí a Inês era morta, já tinha sido divulgado. Inclusive os documentos estavam na Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados. Duas provas. Primeira, a Corregedoria da Câmara dos Deputados decidiu que não tinha sigilo. A Corregedoria, que o deputado foi investigar. Denunciaram o deputado lá na Câmara dos Deputados. Quebra de decoro, né? Para afastar o parlamentar. Aí a Câmara decide, não teve quebra de sigilo. E aí, a Corregedoria da Polícia Federal, já que também denunciaram o delegado anterior, informou que não tinha quebra de sigilo, porque não tinha sigilo. O TSE, na época, não tinha pedido sigilo. Sigilo só foi decretado porque saiu na tal live do presidente da República. E aí o Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, mandou para o ministro Alexandre de Moraes a solicitação para encerrar, porque não tinha crime, não havia. Agora, sigilo decretado pela Justiça é coisa séria. Nesse caso, especificamente do crime da menina Beatriz, eu tenho a informação que tem sigilo. Então, a própria mãe já falou que teve acesso ao vídeo, mas não divulgou. Não divulgou. E eu também não vou divulgar. Tá rolando aí na internet. Eu não vou divulgar. A não ser, evidentemente, que amanhã ou depois, em benefício da própria justiça, né, a justiça determine que não há mais sigilo. Isso pode acontecer. Eu acredito que no julgamento esse vídeo vai ser amplamente exibido para os jurados, tá? Outra situação que é recorrente aqui, lembro que eu estou respondendo algumas perguntas de vocês aqui.
Eu estou respondendo no varejo, especificamente algumas pessoas, como o caso Beatriz aqui, a Isabel, e também o Magno, aqui o negócio do reajuste dos professores, e estou respondendo no atacado. O pessoal falando assim, Cardinô, você vacinou sua filha pequena? Eu não vou responder isso. Vocês sabem que eu sou muito sincero, né? Mas não vou responder porque é um assunto polêmico demais. Se eu disser que sim, vão vir em cima de mim. Se eu disser que não, vão vir em cima de mim. O que eu gostaria é que você pensasse. A gente tem que começar a pensar, pesquisar, né? Eu vi inclusive um jornalista muito conhecido que fizeram essa mesma pergunta para ele sobre questão de vacinação de criança. Ele disse o seguinte, olha, leia a bula. Aí ele chegou depois e falou assim, a minha mulher é médica. E disse, ô fulano, não fala isso não, porque se a pessoa lê a bula, né, não toma nenhum remédio. Você já experimentou ler bula, não? Até do paracetamol. Se você lê a bula do paracetamol, é impressionante. Então, eu não vou dizer leia a bula. Agora, procure o pediatra, o médico da saúde da família do seu bairro, entendeu? Para você se informar, tá? Para você se informar. Eu, inclusive, gostaria de exibir já, aproveitando esse gancho, uma reportagem sobre a volta às aulas, os cuidados que os pais e as escolas têm que ter. Aliás, esses cuidados, eles foram listados pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, que hoje é responsável pela produção da vacina AstraZeneca no Brasil. A Ana Júlia mora em Brasília e não via a hora de voltar para a escola e reencontrar os professores e amigos. Depois de ter ficado pouco mais de 2 anos no ensino remoto, ela comemora o retorno às aulas presenciais. Eu senti falta da conversação com o professor e com os alunos, e a interação é bem melhor que o aprendizado até. E para garantir a segurança dos alunos na volta às aulas presenciais, em meio à disseminação da variante Ômicron pelo país, a Fiocruz emitiu uma nota técnica com orientações sobre o isolamento, protocolos sanitários e fechamento das escolas. Adultos e crianças que não têm contraindicação para o uso de máscaras e que estejam com casos leves ou moderados da doença devem ficar isolados por 10 dias a contar do início dos sintomas. Eles só podem retornar à escola se não apresentarem mais nenhum sintoma e não tiverem tomado remédio para febre nas últimas 24 horas. Se o teste for repetido no 5º dia e der negativo, o isolamento pode ser reduzido para 7 dias. Quem testar positivo, mas estiver assintomático, deve ficar isolado por 5 dias a contar do resultado, desde que o novo teste no 5º dia também dê negativo. Caso dê positivo, o isolamento se estende para 7 dias. O uso de máscara é fundamental no retorno. Ainda segundo a nota, o uso de máscara, a ventilação adequada nas dependências da escola, o distanciamento social, a higienização das mãos e o esquema vacinal completo, incluindo a 3ª dose para crianças, adolescentes e adultos, são fundamentais para prevenir a Covid-19 e diminuir a transmissão no ambiente escolar. Uma turma com aulas presenciais só deve ser fechada em último caso, se forem confirmados 3 diagnósticos ou mais da doença ou se houver um surto local. Já o fechamento da escola só deve ocorrer por recomendação das autoridades sanitárias locais. A oportunidade de vacinarmos as crianças acima de 5 anos e adolescentes, que já vínhamos fazendo, é a garantia de que as atividades elas possam não só retomar, mas serem mantidas de forma presencial. Há muitas dúvidas hoje sobre a questão de eficácia, a questão da mortalidade. Inclusive, eu vou colocar para vocês uma situação que a médica Raíssa Soares, ela comenta sobre notícias, e são dados oficiais, notícias de que o mês de janeiro foi o mês de maior número de óbitos no país. Vou colocar para você a explicação que ela dá, que eu fui também dar uma olhada nos boletins, inclusive aqui do meu estado, e observo que existe realmente
muito problema na divulgação por órgãos de imprensa dessas situações. Eu, por exemplo, queria que você desse uma olhadinha nessa postagem. O pessoal faz comparação aqui de uma postagem do dia 24/11/2021, dizendo que no mês de novembro o estado de São Paulo atingiu 100% dos adultos com ciclo vacinal completo. Aliás, é a cidade de São Paulo, tá certo? Olha só. No dia 24/11/2021, São Paulo conseguia a marca de 100% dos adultos já com 2 doses de vacina. Era o dado da Prefeitura de São Paulo. Por outro lado, né, ainda não tem o quê? Tem nem um mês, né? 17/1. No dia 17/1, a própria rede coloca que 80% dos internados não tomaram vacina ou segunda dose. O diretor Emílio Ribas afirma isso. 17/1. Né? Então fica uma notícia estranha. Você vai acreditar em quê? Né? E você pode ter uma mortalidade alta e pode não ser Covid. Também tem isso. Né? Uma situação que eu gostaria de colocar para vocês, que nós estamos chegando num período onde os problemas respiratórios ocasionam muitas internações no nosso país. Isso é histórico. Isso é histórico. É o que a médica Raíssa Soares, inclusive, coloca, que 70% dos óbitos é decorrente de complicações respiratórias e não necessariamente por Covid. A gente viu nas grandes mídias uma reportagem falando do número de óbitos que o Brasil teve em janeiro de 2022. Até essa data foram registrados 144.341 mortes no Brasil, de todas as causas. Mas o que chama atenção é que, primeiro, esse portal é da transparência do registro civil, tá para todo mundo assistir e consultar. Mas aumentou em 70% a mortalidade por pneumonia. Em janeiro de 2022, morreram quase 22 mil pessoas por pneumonia. Sendo que em janeiro de 2021, foram quase 13 mil. Em janeiro de 2020, quase 16 mil. Então, ou seja, nós estamos com 70% a mais de mortes por pneumonia, que é uma infecção pulmonar tratável. Outro dado importante que vem nessa matéria, que aumentou 20% o número de óbitos por AVC, acidente vascular cerebral, os derrames, aumentou em 17% infarto e aumentou em 19% as mortes por causa cardiovascular. Apesar de que, por Covid, reduziu 55% de mortes. Pessoal, o que deixo aqui de recado para todo mundo? Primeiro, pneumonia. Pneumonia é uma doença evitável. Ninguém precisa morrer de pneumonia, eu vou tratar. Um quadro gripal que passou de 5 a 7 dias, ele complicou. Então, eu estou vendo muitas pessoas, até que estão tendo a Covid passa, o pulmão suja com o vidro fosco, chamado inflamação de vidro fosco, que é a imagem que a gente vê na tomografia. Sobre aquele vidro fosco vem pneumonia sobreposta. Então, já não é Covid e aparece uma pneumonia sobreposta. Pode não estar relacionado à Covid, mas que teve pneumonia ali bacteriana, tratável com antibiótico. Então, preste atenção, tosse persistente, um quadro de apatia, perda de apetite, você está desanimado, preste atenção, febre que apareceu depois do início do quadro gripal, preste atenção, pode ser pneumonia. Procure atendimento médico, não fique se automedicando em casa, vá ao médico, o médico vai pôr o estetoscópio no seu pulmão, dá para escutar um pulmão doente com um estetoscópio. Tem exames para isso, se cuide, não fique bobeando em casa com pneumonia. Agora, AVC, derrame e infarto são 2 causas evitáveis. Se você consultar aí no seu computador American Heart Association, que é a Sociedade Cardiológica Americana, é uma associação que cuida das doenças cardiológicas. Inclusive, ela é uma grande instituição que fornece cursos, inclusive de capacitação para profissionais de saúde, para fazer uma ressuscitação cardiopulmonar. Nós médicos sempre fazemos aí os cursos de ACLS, que são relacionados a isso. Como eu faço uma reanimação cardiovascular? Então, infarto e derrame são doenças evitáveis. Existe uma campanha da American Heart Association que chama Go Red for Women. Ele diga, mulheres vão de vermelho. Por quê? Viram que nos Estados Unidos muitas mulheres estavam morrendo de causas, tanto de infarto quanto de derrame. Tem que reconhecer rapidamente. Não fique em casa.
Se você começa com uma dor no peito, uma dor que radia para o braço, uma dor que vem para o queixo, procure atendimento médico para você ser avaliado pelo médico, para o médico te examinar, fazer um eletrocardiograma e dependendo dos seus riscos, que pode ser um evento cardiológico, as anginas são dores cardíacas que avisa antes da pessoa, por exemplo, ter um infarto. Isso precisa ser feito exames de sangue para ver as enzimas cardíacas, começar tratamento e prevenir essa doença. É claro que os infartos fulminantes, aquela dor no peito súbita que leva a pessoa à morte, não tem como eu tratar, mas eu tenho como prevenir e identificar. E o AVC, e o derrame? Quando o AVC é isquêmico, quando ele é por entupimento, a gente tem uma medicação que coloca na veia que rapidamente eu consigo reverter aqueles sinais. É claro que tem indicação médica, isso é feito dentro de hospitais. Então, esse tipo de problema tem que procurar serviço médico hospitalar. Tem que ser serviços que tenham condição de te atender, de fazer exames na hora, de fazer um eletro na hora, de identificar o problema na hora, ok? Então, pessoal, eu consigo evitar essas doenças, são doenças tratáveis, equipes médicas. Eu vou sugerir a todos os municípios que, mediante esse dado, município de toda a Bahia, município aí do nosso Brasil, todas as secretarias de saúde façam curso de capacitação e identificação precoce, como abordar, protocolos já existem, instituam nas suas redes de urgência e emergência os protocolos de atendimento ao infarto, ao AVC, existem protocolos prontos, basta adaptar esse protocolo e colocar na sua instituição. E a cidade, os moradores, de onde você estiver, esses moradores vão ficar protegidos contra essas doenças que são evitáveis. E aí, olha, eu ainda tomo cuidado de manter uma pressão arterial normal, eu tomo cuidado de ter um abdômen sem gordura, então cuidado com a obesidade centrípeta, eu preciso aí de manter uma cintura abdominal fina, porque esse depósito de gordura é prejudicial à saúde, eu vou manter atividade física pelo menos 30 minutos por dia, isso vai ajudar muito a sua condição cardiovascular. São 5 pilares, então pressão controlada, glicemia controlada, colesterol controlado, barriga, murcha com atividade física. Faça isso, cuide de você e da sua família, nós precisamos continuar cuidando de todo mundo. Para comentar o que a médica disse, deixa eu mostrar aqui o quadro da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, meu estado, falando sobre casos confirmados, recuperados, sobre os óbitos, tá? Mas o que me interessa mesmo é o boletim de saúde sobre o coronavírus. Isso aqui é o site oficial, tá? Então, o que disse a doutora Raíssa, quando a gente vai para a mortalidade, ó, isso todo dia você pode pegar, todo boletim tem isso, tá? Sobre os óbitos, as cidades onde aconteceram, tá vendo? Belém de São Francisco, Bom Conselho, Garanhuns, Jaboatão, Moreno. Sobre faixa etária, pacientes tinham entre 28 e 92 anos, tá? Agora, doenças pré-existentes. Vê aqui. Isso é que a doutora Raíssa acabou de falar. Olha aqui. Doença cardiovascular, 7 pessoas. Hipertensão, 6. Diabetes, 3. Tabagismo, histórico de tabagismo, 2 pessoas. Doença respiratória, neoplasia, doença renal e até Alzheimer, viu? E tem uma pessoa com doença neurológica, doença hepática. E são comorbidades. Muitas dessas comorbidades evitáveis com dieta. Não é fácil fazer dieta. Não é fácil. Mas aí foi exatamente essa situação que mencionou a médica Raíssa Soares. Eu ainda tomo cuidado de manter uma pressão arterial normal, eu tomo cuidado de ter um abdômen sem gordura, então cuidado com a obesidade centrípeta, eu preciso aí de manter uma cintura abdominal fina, porque esse depósito de gordura é prejudicial à saúde, eu vou manter atividade física pelo menos 30 minutos por dia, isso vai ajudar muito a sua condição cardiovascular. São 5 pilares, então pressão controlada, glicemia controlada, colesterol controlado, barriga, murcha com atividade física, faça isso. Cuide de você e da sua família, nós precisamos continuar cuidando de todo mundo. Outro problema é a pessoa que teve Covid e ficou com algum tipo de sequela. E é uma situação impressionante. Tem gente que tem Covid, tá? Faz lá o teste, assintomática, mas depois descobre que tem algum tipo de problema. São muitos casos, né? Um que é muito comum é esquecimento. A pessoa começa
cansaço. E o Ministério da Saúde está com um programa exatamente para tratamento de pacientes com sintomas pós-Covid. Dona Lenir teve Covid em março do ano passado e precisou ir para a UTI. A doença deixou algumas sequelas. Ela desenvolveu síndrome do pânico, teve queda de cabelo, problema respiratório e dores em todo o corpo, dificultando os movimentos. Fiz acompanhamento psicológico, fiz fisioterapia respiratória. Essa médica fisiatra alerta que é preciso dar atenção a qualquer alteração depois da doença. O paciente vem em consulta com a gente para a gente poder avaliar, descartar outras doenças e ter certeza mesmo que são sequelas do Covid. Essa atenção é fundamental para a reabilitação de pacientes que ficaram com sequelas da Covid. E o atendimento a eles ganha reforço agora com repasses financeiros do Ministério da Saúde. São 160 milhões de reais para a saúde básica e 263 milhões de reais para garantir amparo aos pacientes em mais de 2.000 centros de atendimento em saúde básica em cerca de 1.850 municípios. Não é só na atenção especializada que se faz esse enfrentamento. É na atenção primária também. Os leitos de UTI são importantes, mas se nós tivermos uma atenção primária bem estruturada, naturalmente que nós vamos precisar menos de leitos de terapia intensiva. Neste momento, o mundo está experimentando uma queda nos números de infecções. Algumas regiões do planeta já experimentam queda também de óbitos. E há também uma situação de afrouxamento de medidas sanitárias em vários países. Na Europa, eu já mencionei aqui para vocês, são vários os países que já pararam até vacinação, né, estão esperando a atualização das vacinas para as duas variantes Ômicron, a BA1 e a BA2, e também vários países já estão sem máscara, abriram tudo, estão tratando o que antes a OMS denominava pandemia como uma endemia. Embora a Organização Mundial da Saúde ainda não tenha liberado, né? Acha que é preocupante, porque como veio a Ômicron, os cientistas acreditam que amanhã ou depois possa vir uma outra variante. E aí, de repente, a situação possa voltar a, por exemplo, o que aconteceu ano passado, lá no meado do ano passado, né? Bom, essa é a opinião. Agora, tem a história aí do Canadá, né, onde o Trudeau lá aumentou a punição para quem se manifestar contra a vacina, mas tem estado do Canadá que já tirou o passaporte sanitário. Aquela exigência de você apresentar a vacinação para você entrar numa escola, para você passar numa estrada, de uma fronteira de um estado para outro e por aí vai. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, né? Tem estado que está exigindo, tem estado que não está exigindo. Uma das polêmicas aí nos últimos 15 dias foi o tenista, o Djokovic, que entrou sem vacinar na Austrália, ia participar do Open da Austrália, o número 1 do mundo, e foi deportado. Ele deu uma entrevista na BBC, a entrevista está na internet aí, e uma das coisas que me chamou muita atenção é que ele já abre a entrevista dizendo que não é anti-vacina, mas que vai abrir mão dos torneios, da carreira, se for obrigado, tá, a se vacinar. Outra situação aí para os navegantes de plantão. Ele informa, ele é atleta, ele diz que não é ligado a nenhum movimento anti-vacina, mas apoia o direito de escolha do indivíduo, tá? Por exemplo, agora mesmo vai ter o Wimbledon, vai ter o Aberto da França e ele diz, não participo se tiver a exigência do passaporte sanitário. You know, I understand the consequences of my decision. And one of the consequences of my decision was not going to Australia, and I was prepared not to go. And I understand that
not being vaccinated today, I'm unable to travel to most of the tournaments at the moment. And that's the price you're willing to pay? That is the price that I'm willing to pay. Ultimately, are you prepared to forego the chance to be the greatest player that ever picked up a racket, statistically, because you feel so strongly about this jab? Yes. E ainda respondendo as perguntas, né, que vocês deixaram aqui para mim, mandaram para mim o link de um vídeo circulando na internet onde 3 ministros do Supremo, o ministro Fachin, que vai assumir o Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Barroso, que é o presidente do TSE, e o Alexandre de Moraes, que também deve atuar nas eleições de 2022. Eles falando sobre questão de urna, de ataque, tudo por conta da visita do presidente à Rússia, né? Porque não houve aquelas notícias, né, lá nos Estados Unidos que a Rússia interferiu na eleição e que na última eleição também teria tentado interferir? Mas bem, é por aí. E aí me marcaram aqui sobre a situação por conta de minhas viagens. Se você não viu, eu coloco para você dar uma olhadinha. Senhoras e senhores, em breve iniciaremos a nossa gestão. E há robusto conjunto de desafios que encontraremos. Segurança cibernética, por exemplo, é um item essencial. Há riscos de ataques de diversas formas e origens. Tem sido dito e publicado, por exemplo, que a Rússia é um exemplo dessas procedências. O alerta quanto a isso é máximo e vem num crescendo. A guerra contra a segurança no ciberespaço da Justiça Eleitoral foi declarada faz algum tempo. Deixemos dito de modo a não parar dúvida. Violar a estrutura de segurança do Tribunal Superior Eleitoral abre uma porta para a ruína da democracia. Aqueles que patrocinam esse caos sabem o que estão fazendo para solapar o Estado de Direito. Já que colocaram aqui essa situação, até por conta de eu viajar muito, e o pessoal pergunta, né, se há fato parecido, similar, em outros países. Não. Absolutamente não. Nunca vi pronunciamentos de ministros de cortes supremas desta maneira. Muito menos entrevista com opiniões pessoais. Porque nós estamos falando de juiz que vai ter, amanhã ou depois, casos de candidatos diferentes, situações diferentes para julgar. Essa situação no Brasil é terrível, é ruim. Faço minhas as palavras do ministro Marco Aurélio, que deixou o Supremo ano passado. O que o ministro disse? Isso aí vai cair na cabeça de vocês. É o famoso efeito bumerangue. Olha, é preciso temperança. Quando eu estava na bancada, eu ressaltei muito que o Supremo não podia avançar desconhecendo a harmonia e independência dos poderes. E que quando ele avançava e substituía-se ao próprio executivo, ao legislativo, ele lançava praticamente um bumerangue. E esse bumerangue podia voltar à própria testa dele, Supremo. O Supremo se reafirma frente aos brasileiros, observando a nacionalidade, observando o figurino legal aprovado pelo Congresso. É tempo de tirar um pouco o pé do acelerador. É tempo de atuar com temperança, com compreensão e respeitando, acima de tudo,
a cadeira maior do executivo. Não me refiro àquele que está ocupando a cadeira. Mais importante do que o ocupante é a instituição, é a presidência da República. E ela precisa ser respeitada, inclusive pela mídia. Há espaço para criticar, mas uma crítica equidistante, uma crítica sem paixões condenáveis. Paixões condenáveis. Juiz não pode fazer isso. E não é só no Brasil, não. Ministro é juiz. Não pode ficar dando entrevista todo dia, não. Falando besteira. Aliás, você pega... Tem ministro ainda na ativa... Você pega o julgamento dele na questão de condenação de segunda instância, quando ele desce a ripa, e aí depois quando ele solta todo mundo. Que tipo de juiz é esse, hein? Bom, com essa eu vou encerrando. Muito obrigado a todos vocês. Bom final de semana, hein?